Os irmãos viram, o pastor Juarez foi sutil, ele disse, vocês vão ficar sentados meia hora, ele disse, pastor João, por favor, em meia hora. Quero começar, irmãos, parabenizando nossos irmãos, né, que cantaram. Deus abençoe a vida dos irmãos, a dedicação, o tempo dedicado aos ensaios. Deus abençoe, grandemente, excelente. Gostei desse negócio de não ter tido playback. Isso foi legal, isso foi bom, show, excelente. Parabéns aos irmãos, viu? Irmãos, Jesus nasceu, Emanuel, Deus conosco, não é? É nossa alegria, nossa satisfação, nosso prazer, é por isso que vivemos, né? Essa é a nossa realidade. Uma vez o meu filho, quando ainda adolescente, novinho, vínhamos no carro, ele falava assim, papai, se não fosse a igreja, eu não sei o que eu faria. Não é? Porque a gente não se sente em outro lugar, a não ser na presença do Senhor. E estar num culto em que faz menção ao nascimento de Jesus, para nós é algo fabuloso, grandioso, não é? E podermos assim adorar o nosso Deus, porque Jesus representa para nós misericórdia, amor, compaixão, não é? Salvação, vida eterna, representa céu. Isso é importante. Há um hino que um grupo aqui da igreja cantava, o grupo não existe mais também, né? O Alecre. É onde Jesus estiver, ali é céu para mim. Não é? Onde Jesus está, ali é céu para mim. Então o céu pode ser na sua casa também. Nós temos um céu final, moradia final de todos nós. Mas enquanto lá não chegamos, podemos fazer da nossa casa um pedacinho do céu, não é? Do local onde trabalhamos, da nossa família. E isso, irmãos, está em nossas mãos, não está mais na mão de Deus, porque o que Deus podia fazer por nós, Ele já fez. E eu gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de Lucas, o capítulo 2. Assentados mesmo como os irmãos estão, nós leremos do 1 ao 20. É um pouquinho extenso, mas nós vamos fazer essa leitura. Eu vou ler como está na minha Bíblia, os irmãos podem acompanhar pela projeção. Nos diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos de 1 a 20. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Vendo-o,
divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém, irmãos, que Deus continue a abençoar esta palavra em nossas vidas, que narra a presença do Salvador, do Emanuel, um Deus conosco, o nascimento de Jesus. O texto que nós lemos fala de um recenseamento determinado por César Augusto, na época em que Quirino era governador da Síria. Isso é para demarcar a época ali entre 4 e 5 antes de Cristo. E esse era costume que o recenseamento fosse feito aproximadamente no espaço entre 14 anos. E José, que estava casado com Maria, sai da cidade dele, na Judéia, a cidade de Nazaré, e vai para Belém para alistar-se, para o recenseamento. Há alguns autores que dizem que talvez ele não tivesse necessidade de levar Maria com ele, mas por conta de estar próximo, né, dela dar à luz, José talvez não quisesse deixá-la sozinha e levou Maria para aquela jornada com ele. Chegando a Belém, a gente pode deduzir então que tinha muita gente, e aí eu não sei por que motivo não havia lugar na hospedaria, talvez porque estivesse cheia mesmo. Chegaram depois, talvez o percurso para José fosse um pouquinho, né, ele não tinha a internet para comprar antecipadamente, não é, a viagem, talvez só pudesse comprar quando chegasse lá, não é? Porque naquele tempo, se tivesse, eles já botavam a mula, né, para transportar, incluída no pacote. No caso, ele vai por conta própria, e imagino que o caminho não era fácil. Hoje a gente reclama, né, de passar em Senador Camará e estar roubando moto, carro da gente, mas naquele tempo já tinha salteadores também à beira do caminho. A diferença é que hoje tem asfalto, né, não é mais caminho, mas naquele tempo havia salteadores também. Então correram risco, perigos, e chegaram a Belém, não tinha mais lugar na hospedaria, ou por preconceito, porque possivelmente as roupas de José mostravam quem ele era, um homem pobre. A cidade de que José sai era uma cidade que as pessoas tinham preconceito contra ela, Nazaré. Tanto é assim que, alguns anos depois de Jesus já ter começado o ministério dele, Jesus já tinha começado o ministério, em torno ali dos seus 30 anos, e que André vai falar para Natanael, achamos o Messias, que veio de Nazaré. Aí o Natanael fala assim, pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Havia em relação a Nazaré um preconceito. Não sei, a verdade é que não tinha lugar no hotel, na hospedaria, na pensão, não estava tudo lotado, muita gente. E você imagina uma mulher nos dias de hoje, grávida, sem lugar para ter um bebê. Já não é fácil, imagina naquele tempo. E alguém deve ter dito, olha, tem uma estrebaria ali. Estrebaria, irmão, ficou bonitinho depois que Jesus nasceu lá, mas a estrebaria é curral. Olha, não tem lugar aqui em casa não, na hospedaria não tem não, mas tem um curralzinho lá, né? Talvez fosse o estacionamento dos animais dos outros, quem sabe. Tem um curral lá, que só lá. E você não tem onde ficar, você vai para onde pode. E José e Maria então foram lá para o curral. Estrebaria, para ficar mais bonitinho, né? Para a gente sofrer menos. E o menino nasceu ali, Maria deu à luz e possivelmente sozinha. O texto não indica que tinha parteiras ali para ajudá-la. Você vê o grau de dificuldade, não é? A luta que deve ter sido. Muito embora Deus estivesse abençoando, mas o nascimento de Jesus foi por vias naturais, como de qualquer outro ser humano. E ali Jesus nasceu, e sem tê-lo onde colocar, Maria, que já levava seus panos, né, que era comum naquela época, tiras enormes de panos para poder enrolar a criança, ela enrola seu filho,
e coloca numa manjedoura, que também ficou bonitinho depois que Jesus nasceu, né? Manjedoura, coisa linda isso. Mas manjedoura, na realidade, é coxo. Era o local onde os animais comiam. Você botava a comida para o animal, seja ele qual for, eles comiam. Então, sem ter lugar para colocar a criança, um berço, não é? Uma caminha, ela colocou num coxo. Manjedoura. E ali Jesus foi colocado, e há alguns autores que falam assim, possivelmente ao ar livre, porque o coxo não fica debaixo da casa, fica fora, fica dentro da cobertura, fica fora. Mas mesmo que José pudesse, sozinho, ou com alguém ajudando, não sei, levar aquele coxo para debaixo da cobertura, mesmo assim é um coxo. Eu queria que você imaginasse seu filho nascendo e você colocando ele num coxo. Tem gente que chora porque o filho nasce e não tem um quarto para ficar, vai ter que dividir o quarto com o pai, né? E com a mãe. Eu lembro quando meu filho nasceu, não tinha quarto para ele, e nós então fizemos um canto da parede, a minha esposa enfeitou aquele canto e parecia um quarto de bebê, aquele canto. Tem gente que já sofre por causa disso. Imagina você ter que botar o seu filho num coxo. Não é fácil, do nosso ponto de vista, mas é o que tinha. Então, Maria e José colocaram Jesus lá no que podia. É interessante, irmãos, quando a gente olha do prisma da Maria e do José. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, não é? Vamos olhar do prisma da Maria e do José. A Maria, ela recebe um anjo dizendo que ela daria luz, né, ao Salvador do mundo, ao Rei de Israel, o Messias. Você imagina, para o judeu o Messias, ainda é para alguns judeus, né, é a espera mais ansiosa da vida deles. E José também foi alertado, disse, não, isso aí é obra do Espírito Santo, esse menino aí vai ser o Salvador, ele trará a luz para o seu povo, ele vai direcionar o seu povo. Aí você olha o nascimento dessa criança, do ponto de vista de José e de Maria, numa estrebaria, colocado numa manjedoura, ou seja, num curral, colocado num coxo, deve ter sido momentos aflitivos, né, de ponderação. O texto não diz isso, mas pode ter sido de ponderação. Será que esse menino é isso tudo mesmo? Apesar que o finalzinho do texto ali diz que Maria guardava todas as coisas no seu coração e meditava, né? Eu não sei no que ela meditava, talvez nisso. Talvez crendo, não, esse menino vai nascer aqui, mas ele vai ser alguém realmente importante. Talvez a Maria e o José não tivessem a noção do que seria esse Messias. Talvez eles tivessem a noção que o judeu tinha também, que seria alguém que livraria o seu povo das garras do poder romano, e que seria um povo que ia dominar, não é? Povo de Deus. Talvez tivesse ainda esse pensamento a Maria e José também. E quando olha o nascimento, é possível nascer um rei nessas condições? Isso eu que estou falando, não é? O texto não permite, não nos dá essa abertura, eu que imagino. Mas a verdade é que Jesus nasceu. E o texto nos diz que naquela região tinha uns homens cuidando de ovelhas, pastores de ovelhas. Estava à noite cuidando das ovelhas, tomando conta. Lembrando que o pastor de ovelha não era o dono das ovelhas, estava trabalhando para alguém. A responsabilidade era grande, não é? E ele tinha que prestar conta com a própria vida da ovelha. Se perdesse uma ovelha, a vida do pastor valia tanto quanto a vida da ovelha. E eles estavam ali. Talvez tivéssemos em torno de umas 300 ovelhas, se nós levarmos em consideração cada pastor com 100 ovelhas, se tivessem 3, né? Não sei se tinham 3. Fala que tinham pastores ali, né? E o pastor, irmãos, pastor hoje, é tido assim como alguém muito especial, não é? Pastor hoje é alguém que se julga tão importante a ponto de não poder morrer, não é?
Haja visto que a primeira coisa que a gente faz quando pode é ter um carro blindado, é ter segurança armado para proteger a nossa vida, porque nós somos importantes demais para morrer, né, para esse mundo. Pastor, hoje tem que ter uma casa, uma mansão, não é assim? Tem que morar no melhor bairro da cidade, porque para dar exemplo. Mas só hoje isso, tá, irmão? Porque naquele tempo o pastor era tido como ladrão. Hoje é tido também, às vezes, né? Pastor, naquele tempo, era alguém à margem da sociedade. O próprio judaísmo colocava o pastor, que muitas vezes era judeu, à margem da sociedade. Por quê? Porque eles não podiam cumprir os rituais religiosos daquela religião. E alguns deles tinham fama de ser ladrão, porque passavam nas cidades, eles diziam que eles roubavam. Não sei, pode ser que sim. Mas são exatamente para estes homens que chega a notícia diretamente do anjo. São as poucas vezes que a gente vê anjo trazendo mensagem. A gente vê umas outras vezes, mas para líderes, não é? Gideão, Moisés, essa turma aí. Mas para pessoas assim, poucas vezes. Mas a maior notícia, a notícia privilegiada, vamos assim dizer, foi dada a esses homens, por intermédio dos anjos. O anjo chega e diz: olha, vos nasceu. Talvez, quem sabe, o libertador, talvez quem vai tirar você dessa margem da sociedade. E com isso o texto diz que uma multidão das milícias celestiais, é a única milícia que é boa, tá, irmãos? É a milícia celestial, porque o resto não vale nada. A milícia boa é a milícia que vem do céu, a milícia celestial, essa é boa. Glorificando a Deus, dando glórias a Deus. E anunciaram: eis que vos trago boa nova, de grande alegria. Hoje a gente não valoriza Jesus, viu, irmãos? A gente acha que tem que ter Jesus e mais alguma coisa. Jesus basta. Jesus e mais nada. Essa conversa que nós temos de que Jesus e a prosperidade, isso é conversa. Jesus é o máximo que o homem pode ter. A prosperidade depende de você. Se você é trabalhador, não é preguiçoso, aí vai trabalhar. Quer ser milionário? Vai ser, não tem problema. Não tem nada a ver com Jesus, isso tem a ver com o seu esforço, sua vontade, seu desejo. Deus te dá sabedoria, inteligência, saúde, você vai buscar. Que quantos milionários nós temos e que não servem a Jesus? Muito pelo contrário, né? Então, prosperidade e Jesus não tem nada a ver. Que Jesus é o máximo que um homem pode dizer: eu sou o homem mais rico do mundo. Tem Jesus? Não, então você não é nada. Eu vivi 100 anos, aceitou Jesus? Não, então perdeu seu tempo. 100 anos perdidos, jogado fora. E aqueles homens, irmãos simples, humildes, marginalizados, estavam ali recebendo a maior notícia. Não foram profetas que receberam, não foram sacerdotes, não foram os reis, foram pastores que estavam à margem da sociedade, pastores de ovelhas, animais mesmo. Um dos homens que mais trabalhavam, os pastores, porque a ovelha dá trabalho, que a ovelha é teimosa, não é? A ovelha não pode beber água em rio de correnteza muito forte, ela vai beber, ela não sabe escolher o seu próprio alimento, tudo dependia do pastor. A mosca varejeira, se botasse ovos na narina da ovelha, dava bicho, a dor era tanto que, se ela pudesse, ela dava uma cabeçada na pedra de tanta dor, e o pastor tinha que estar ali protegendo, botando azeite, né, cuidando para que não desse essas coisas. E aí a gente entende por que nós somos chamados de ovelhas, né? Não é porque é bonitinho, branquinho, não é? Nada disso, é porque é teimoso. Ovelha é teimosia, rebelde, não pode andar por aí sozinho, mas quer andar, não pode seguir a própria vontade, mas quer seguir, quando deveríamos seguir a vontade do pastor, não a minha, tá, irmãos? Se você seguir a minha vontade, você está perdido. Seguir a vontade do pastor, que é Jesus, e eu tento lhes ensinar o que Jesus ensinou. E aqueles homens, então, quando os anjos saem dali, eles estavam apavorados. Foi preciso que os anjos dissessem: não temais, não temam, não tenham medo.
A notícia que eu trago é boa, é excelente. E quando os anjos saíram, aqueles homens, então, vamos até Belém, vamos ver o que é isso que nos foi dito. Chegaram lá, irmãos. Encontraram o menino na manjedoura, como os anjos haviam falado. É interessante que manjedoura, ela virou referência, né? Vocês vão encontrar um menino que nasceu, está deitado numa manjedoura, porque não é comum você encontrar vários meninos que acabaram de nascer numa manjedoura, no coxo. Não é comum, era algo fora do normal. Aqueles pastores podiam ter, mas na manjedoura, no coxo, não é? Na manjedoura, deve ter alguma coisa errada. Como é que vai botar uma criança na manjedoura? Mas eles foram lá saber. E chegando lá, viram Maria, José e Jesus deitado na manjedoura. Recém-nascido. A gente tem o maior cuidado com o recém-nascido, né, irmãos? Ainda não tem os anticorpos necessários, proteção, não tinha nada. Jesus não tinha nem tomado a BCG ainda. E chegaram ali e eles ficaram maravilhados. Aqueles pastores, irmãos, continuaram sem nada, mas ficaram maravilhados. Continuaram, né, naquele momento ainda marginalizados, mas ficaram maravilhados. Não tiveram nada para levar para Jesus, a exemplo dos magos que depois levaram especiarias, ouro, incenso e mirra, não é? Eles não levaram nada, mas ficaram extasiados, maravilhados, felizes. E eles fizeram uma coisa que é o que nós temos que fazer e não fazemos muitas vezes: anunciar. Eles contaram o que lhes foi dito, eles contaram o que os anjos falaram a respeito de Jesus. E José e Maria ficaram maravilhados com aquilo, a ponto da Maria ouvir e não falar nada, só guardar em seu coração e meditar. Quem sabe agradecendo, quem sabe, não é, reafirmando aquilo que ela já sabia, mas que talvez tivesse dúvida naquele momento do nascimento, quem sabe? Mas o que eu quero que a gente entenda aqui hoje é que dos locais simples, das pessoas mais humildes, é que o Senhor faz a obra. Jesus, ele transforma um local fétido, um local de animais, mal cheiroso, não é assim? Que é o curral, num local especial, irmãos. Transforma o coxo, a manjedoura, num local especial. Na manjedoura hoje, quando a gente simboliza a manjedoura, ela é toda bonitinha, com palha, às vezes douradinha, não é? Porque Jesus transforma a estrebaria, transforma o ambiente. Olha, se Jesus transformou, o nascimento de Jesus transformou a estrebaria, transformou o coxo, não é? A manjedoura em algo especial, muito mais a sua vida, muito mais a sua casa, muito mais o seu lar. O que é preciso é que eu deixe Jesus nascer na minha vida, na nossa casa. E se não havia lugar na hospedaria, que haja lugar no nosso coração. Ah, mas pastor, você não é nada, porque aqueles pastores marginalizados, eles ouviram a mensagem. A diferença é que eles ouviram a mensagem e deram crédito. Eles ouviram a mensagem e foram confirmar. Porque se eles ouvem a mensagem e ficam por ali mesmo, vamos lá não, que doideira é essa? Nascer, botar criança em manjedoura, nunca vi isso, não é? A criança nasceu, botou num coxo, no curral, que é isso? O Messias, o rei, eles não pensaram em nada, mas vamos lá ver o que é isso. Imagina os irmãos, pessoas que talvez não tivessem facilidade de conversar com a sociedade, recebem do próprio Deus
a indicação de onde estava o Messias. Aqueles homens eles nem se preocuparam com as ovelhas, não é? Eles foram direto a Jesus. E chegaram lá, tiveram as suas vidas transformadas. O texto diz que, curiosamente, eles correm para ver o que havia acontecido. Mas o texto diz também que quando eles voltam diferentes. Voltam mudados, voltam transformados, porque ninguém que tem um encontro com Jesus pode continuar do mesmo jeito. Ninguém que teve um encontro com Jesus volta a sua vida da mesma forma. Muito pelo contrário, Jesus transforma a nossa vida quando permitimos. Aqueles homens, diz o texto, que eles voltaram adorando, voltaram glorificando a Deus, pelo que tinham visto, pelo que tinham ouvido. Porque Jesus faz isso na vida do homem. Não importa quem seja o homem, não importa quem sejam as pessoas, porque a simplicidade está no cristianismo. Nós somos servos de um Senhor que não tinha onde reclinar a cabeça. Hoje nós construímos impérios, mas Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, e mesmo assim era o Salvador do mundo. Era não? É. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Não há nada mais importante do que vidas transformadas. Aqueles homens não foram curados de doença, aqueles homens não voltaram ricos porque tocaram em Jesus, aqueles homens voltaram transformados. A Bíblia não nos dá conta do que eles foram ser depois, não sei. Mas independentemente do que eles foram ser depois, se iam continuar sendo pastores ou não, eles voltaram diferentes. E cabe a nós aqui hoje fazer essa reflexão. Ao voltar para a nossa casa hoje, como voltaremos? Da mesma forma? Do mesmo jeito? A mensagem do nascimento de Jesus não vai provocar nenhuma mudança na minha vida, assim como provocou na vida daqueles pastores, assim como provocou dando um ar diferente à estrebaria, à manjedoura. Hoje, quando você fala estrebaria, ninguém pensa em curral, irmãos. Quando você fala em manjedoura, ninguém pensa em coxo. Você fala estrebaria, você pensa logo em Jesus. Tem uma palavra que chega, dá até nervoso que o pessoal está usando, ressignificou. Quando fala assim, porque a estrebaria, você não pensa em curral, você pensa em Jesus. Porque aquela manjedoura, você pensa em Jesus. E aqueles homens voltam para suas casas, felizes, contentes. Eu não sei o que você deixou, porque aqueles homens deixaram lá no campo. Talvez, quem sabe, ressentimento, tristeza, dor, de não poderem servir a Deus da mesma forma como os seus conterrâneos. Isso é muito notório no judaísmo, né? Esses pastores eram tidos como marginalizados porque não podiam cumprir os rituais religiosos. Quando a gente caminha um pouquinho mais já dentro do cristianismo, aquele eunuco não podia ser judeu porque tinha um defeito físico. Tanto é que quando ele pergunta para Filipe, o que me impede de ser batizado? Porque para ser do judaísmo eu tenho impedimentos físicos. E Filipe fala assim, apenas que água nós temos aqui. Desceu e foi batizado aquele homem. Porque no cristianismo não há acepção de pessoas. No cristianismo não há preconceito. No cristianismo não tem melhor e pior. Deus não olha rico e pobre. Deus trata todos igualmente. A sociedade pode não tratar, mas Deus trata. E é isso que é Natal, irmãos. Aquela sua mesa farta, aquilo não é Natal.
aquilo é só uma satisfação do ego. A minha mesa esse ano teve isso, teve pernil, não é assim? Teve peru, teve ave, senão a gente fala o nome da marca e pronto, né? Teve aquela ave que só tem peito, não é assim? Que tem muita gente na internet que mete o malho em quem come aquela ave, porque é aquela ave de laboratório, né? Aquela ave que só tem peito, não tem mais nada. Aquela presunto, aquela bolinha de presunto, né? Eu falei assim porque eu não gosto muito daquilo não, viu? Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Mas Natal não é isso, irmãos. Se você não pode nada disso, o seu Natal pode ser maravilhoso. Você não pode comprar roupa nova, Natal não é isso. Pastores, aqui, eu fico imaginando a roupa daqueles homens no campo tomando conta de ovelha. Como é que devia ser aquilo? Não tinha nenhum coloridinho, porque roupa colorida era coisa de rico. Pobre não tinha roupa colorida. É por isso que me deixa nervoso quando eu vejo encenação de Natal ou de discípulo de Jesus com amarelo, vermelho, verde. Nunca vi apóstolo vestindo vermelho e verde. Isso é coisa da realeza. Eles vestiam um tom pastel, um panozinho, não é, forrequinha lá. Porque Jesus é que é o Natal. A diferença está em Jesus, não está no que você tem, nem no que você consome. Natal é Jesus. Você pode ter, quer ter, não tem nenhum problema, desde que você não imagina que isso seja Natal. Como é que foi o seu Natal? Ah, meu Natal foi fraquinho, não pude comprar isso, não pude comprar aquilo. Que história é essa? Que história é essa? Se nós não fôssemos tão comerciais, é nessa época que nós não compraríamos nada. Valorizaríamos tão somente a presença das pessoas que amamos e daquelas que nos amam. Isso é o mais importante. Precisamos aprender isso para termos uma vida de glorificação a Deus. Dar glória a Deus com sinceridade, com verdade. Dentro da simplicidade do que temos, ou de tudo aquilo que possuímos, mas não esquecer que Jesus é o fator principal do Natal. Mas eu preciso olhar para Ele, eu preciso querer Jesus, eu preciso entregar a minha vida. Ah, porque quem encontra Jesus, a Bíblia diz que quem encontra uma esposa encontrou uma coisa boa, né? Mas quem encontra Jesus encontrou uma coisa melhor. Uma coisa é muito boa, até que a gente encontre uma melhor, e Jesus é o melhor que essa nação pode ter. Ah, irmãos, como que nós seríamos um povo diferente se os nossos líderes governamentais olhassem para Jesus. Se os nossos governadores, prefeitos, presidentes, senadores, deputados se convertessem verdadeiramente, como seríamos um país diferente? Ah, mas e o mundo? Irmãos, nós iríamos provar que com Deus não tem globalização que nos segure. O povo de Deus é tratado de forma diferente pelo próprio Deus. Ah, mas dependemos do povo. Nós íamos ver que não íamos depender de ninguém. Íamos querer chuva no reservatório no lugar certo, ia cair chuva no reservatório no lugar certo. Porque as pessoas seriam honestas, leais, administrariam para o povo e não para si mesmos. Jesus faria toda a diferença nesse país. Faria não, fará. Mas se eles não podem, não acreditam nisso, vamos começar em nós. Começar em nós. Olhando para Jesus, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, para que tivéssemos vida. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que o Senhor abençoe a sua semana, abençoe o seu Natal. Mas não esqueça que a maior bênção desse Natal é ter o próprio Jesus em nossas vidas. Querer Jesus. Ele fará transformação. E você pode hoje sair daqui glorificando a Deus, a exemplo dos pastores,
dando glória a Deus, a exemplo dos pastores, adorando ao Senhor, a exemplo dos pastores. Se você acha que a sua vida precisa ser mudada, pode ser mudada. Em Jesus, tudo é possível. Deus nos abençoe, Deus abençoe grandemente a todos. Como é que nós vamos fazer aqui? Eu já vou encerrando, é isso? Então vamos. Antes de encerrar, eu queria orar por você. Vamos trazer a equipe de louvor para cá? Vamos tocar uma música aqui? Eu quero orar por você. Te dá essa chance, né? Os anjos vieram, anunciaram as boas novas de salvação, que é Jesus. Os pastores foram até Jesus. E eu preciso, hoje, te dar essa chance também. Já que eu anunciei que Jesus é a solução, então, todos nós, você que está em casa, participando conosco, pode mudar a sua vida, não precisa estar aqui, né? Não precisa estar aqui. Você precisa tão somente de olhar para Jesus, de onde você estiver, porque Jesus muda o homem e o local onde o homem está, e pode ser aí. Vamos ficar em pé? Qual é a música que nós vamos cantar? Som. Humilde Rei, essa é a música, e enquanto nós estivermos cantando, você vai meditando nisso, não é? Nessa letra, humilde Rei, veio para todos nós, inclusive para aquele que acha que não é humilde, né? Quando se trata de, sou muito rico, muito inteligente. Tem gente, irmãos, que acha que é tão inteligente a ponto de não precisar de Jesus, e que Jesus é coisa de analfabeto. E não é verdade. Jesus ama todos. Eu fico imaginando os nossos cientistas crendo em Jesus. Coisa linda, né? A ciência avançaria muito mais. Eu sei que às vezes a igreja atrapalhou o crescimento da ciência, mas é a igreja, não Jesus. Com Jesus a ciência avançaria muito mais. Talvez, quem sabe, já tivéssemos a cura do câncer, não é? Avisada e não escondida, não é assim?
nesse momento. Se você é exemplo dos pastores, né? Ter um encontro salvífico com Jesus, um encontro transformador, restaurador, renovador. Sai do seu lugar, vem aqui que eu vou orar por você. Pode sair. Aqueles pastores não tiveram medo, não tiveram vergonha. Eles simplesmente caminharam em direção a Jesus, porque reconheceram ser a solução para as suas vidas e não se decepcionaram. Alguém nessa noite gostaria de dar esse passo em direção a Jesus, não em direção a esse pastor, a esta igreja, porque nós não podemos fazer nada por você. Jesus pode. Jesus na realidade quer fazer. E isso ficou demonstrado quando ele nasceu, morreu, viveu, ressuscitou por nós. Se você deseja, sai do seu lugar. Você que está em casa, coloca aí, coloca no chat aí, escreve aí, que tem alguém que vai lhe atender certamente. Coloque aí a sua necessidade. Diga aí que você hoje está tendo um encontro salvífico com Jesus, que você quer esse Jesus. Bota aí no chat que a nossa igreja arrumará um jeito de entrar em contato com você. Vamos orar. Deus querido, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, noite. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus nasceu. É o Deus conosco. É aquele que habita em nossas vidas, que nos direciona, nos salva. Eu quero te pedir, ó Deus, continua abençoando as nossas vidas, mas a dos nossos irmãos e amigos que porventura ainda não tenham tido um encontro transformador com o teu filho, eu te peço, ó Deus, que seja hoje, que eles queiram abrir as suas vidas, a sua mente para o teu filho Jesus, e que o Natal de cada um passe a ter um novo sentido, uma nova mudança. Abençoa essas vidas, Senhor, transformando, restaurando, dos que aqui estão e daqueles que estão em suas casas, participando conosco deste culto de louvor e adoração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém.